Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a este webinário sobre a nova versão do Scholar One. Antes de iniciarmos, só vou repassar algumas informações práticas que a gente já vem fazendo desde os últimos webinários, que é esse webinário vai ser gravado, né? Já está sendo gravado. E caso vocês queiram enviar perguntas, utilizem a janela de bate-papo do próprio webinário, o Zoom, e a gente vai responder ao final, ok? Hoje o nosso webinário tem como agenda o falar sobre o lançamento dessa versão 4.26.3. E não tem os outros itens na agenda, então é somente falar sobre essa atualização. E eu prevejo que ela não vai tomar muito tempo, né? Agendei 1 hora, mas imagino que a gente consiga finalizar antes disso, porque essa atualização, ela teve poucas mudanças e das poucas mudanças que teve, poucas vão afetar vocês, assim. Então, muita coisa não se aplica ou ainda não se aplica, né? Que vai se aplicar no futuro. Tanto que a gente observa aqui pelo ponto 3 que esse ponto 3 quer dizer, não é um 4.27, ele é uma atualização intermediária desse 26 aqui, então ela é menor, ela tem menos quantidade de coisas que foram alteradas. Bom, então, eu enviei previamente no convite o documento com as notas de versão, né? Na época que eu enviei o convite, não tinha saído ainda o documento em português, somente em inglês. Por isso que está só a versão em inglês. Não sei se vocês conseguiram ler com antecedência, mas esse é o documento que eu vou acompanhar aqui com vocês. E uma informação importante, pelo menos para quem está assistindo hoje esse webinário agora aqui em tempo real, essa versão ainda não foi atualizada, né? Está previsto para ser atualizado no final do dia de hoje. Então, só para vocês verem, vocês devem ter notado no site, aparece já essa mensagem aqui. Então, hoje à noite, das 8 às... não tenho aqui, das 8 à meia-noite, está previsto a atualização, tá? Então, o que eu vou falar agora para vocês, isso não está ainda disponível, dependendo de quando você estiver assistindo esse webinário. Se estiver vendo a gravação, pode ser que já esteja disponível. Então, aqui basicamente a gente tem um resumo do que foi atualizado, tá? E aí eu vou seguir ponto a ponto com vocês aqui. Eu destaquei o que eu achei relevante, tá? Primeiro ponto que mudou nessa versão foi melhorias na integração de submissões. Isso aqui está relacionado com um trabalho que o Scholar One vem fazendo já há várias atualizações, que permite integrar o sistema com outras plataformas. Então, em outros webinários que a gente já fez, eu venho falando de que o Scholar One está se conectando com outras plataformas de sistema, geralmente de editoração da parte do autor, né, de autoria, de sistemas de autoração, ou mesmo sistemas, plataformas de pré-print, por exemplo. Então, o Scholar One vem fazendo esse trabalho, ainda não está integrado com, enfim, todas as plataformas existentes, mas isso é um trabalho que está sendo feito aos poucos. Antes que me perguntem, essa integração não está acontecendo por enquanto com prints, tá? Então, isso não ocorre. Talvez no futuro, quem sabe. Mas essa atualização aqui, a primeira, ela diz respeito que esse recurso de integração tem agora suporte também para trabalhos que não foram submetidos, ou seja, aqueles unsubmitted, né, os rascunhos. Eu não vou me alongar muito nisso, porque nenhum dos periódicos Cielo está usando essa funcionalidade ainda.
Então, não faz muito sentido eu ficar me alongando muito nisso. Eu só queria passar essa informação de que eles estão aprimorando essa questão da integração. Antes, ela não era possível com artigos que não haviam sido submetidos, quer dizer, esse trâmite com submissões em rascunho era bastante limitado, então isso já é possível nessa atualização aqui, já está possível fazer, enfim, uma série de opções, dá para você fechar a edição, enfim, mas isso tudo está relacionado com integração com outras plataformas de submissão. Então, não quero me alongar muito nisso, até porque para usar isso é necessário uma configuração do sistema e, novamente, por enquanto, nenhum de vocês está fazendo uso disso, tá? Então, mas fica aqui as informações para futuramente, se for necessário. Segundo ponto, já fala um pouco mais, tem um pouco mais a ver com vocês, mas eu acho que não muito, porque é o seguinte, o preenchimento prévio, não sei se todos vocês se lembram, mas é aquele recurso onde o autor pode inserir um documento na submissão e que o sistema extrai os dados desse documento, né? Aqui, ó, na submissão, o autor joga um arquivo doc, um documento, no caso, e o Scholar One extrai título, resumo, autores, afiliações, financiamento e popula automaticamente os campos, ok? Isso se chama preenchimento prévio de submissão. Todos os sites do Cielo estão com isso ativado, então talvez vocês não tenham percebido, mas isso já está ativado na sua revista, já faz algum tempo. No último webinário que eu fiz, essa função estava desabilitada e eu passei um pouco de vergonha aqui, porque não estava ativado, mas depois eu descobri que estava com problema mesmo, depois foi restabelecido. E esse release, ele está falando agora que esse preenchimento prévio, né, essa extração, agora tem suporte para tipo PDF. Particularmente, eu acho que isso não tem muita serventia para vocês, porque a maioria de vocês não aceita PDF, né? A maioria aceita somente arquivos em doc, arquivos abertos, né, para edição. O PDF é um arquivo fechado. Então, eu não sei se isso tem muita serventia. O que significa isso? Que se o autor transferir um PDF para cá, o sistema conseguiria extrair essas informações. Contudo, né, como eu comentei, a maioria de vocês trabalha com Word, com arquivos abertos, então talvez isso não tenha muita serventia e para configurar também a ação necessária seria necessária uma configuração. Fica aí, então, esse recurso que está disponível. Caso vocês queiram utilizar, enfim, habilitar o PDF também, entre em contato com a gente e a gente configura isso. O terceiro item também tem a ver com esse preenchimento prévio que eu acabei de comentar, e ele prevê uma atualização com relação ao Ring Gold. Lembrando a todos que o Ring Gold é aquela integração que permite classificar as afiliações institucionais, né, as instituições de pesquisa do mundo todo. Ring Gold é uma como se fosse não é bem um nome, não é uma taxonomia, é uma classificação, como se fosse o registro do FundRef, né, que você tem as instituições, você tem também para as afiliações, as instituições não só de fomento, mas também as de pesquisa, né, as afiliações institucionais dos pesquisadores. Elas ganham um ID, um código, e aí fica com uma marcação, um check, né, verdinho, ao lado das instituições que foram identificadas na base do Ring Gold. Então, o que significa isso? Que até então, antes dessa versão,
essa extração de dados, de dados feita por aqui, ela poderia ter algumas falhas no que diz respeito ao Ring Gold. Então, pode ser que o sistema não identificou corretamente qual era a instituição, não conseguiu classificar corretamente. Então, pode ser que tenham acontecido alguns problemas. Nessa atualização, está previsto, então, uma melhoria nesse algoritmo de preenchimento prévio que permite essa associação ou talvez uma melhor, mais eficaz associação das instituições e fazendo esse match, né, essa correspondência com o Ring Gold. Tá? Então, isso é bom porque quer dizer que os dados extraídos automaticamente dos documentos têm um maior nível, um maior grau de precisão no preenchimento dos campos automaticamente. Esse recurso, para habilitar isso, então, não é necessário fazer nada da parte de vocês, porque ele, uma vez tendo ativado esse preenchimento prévio, isso já vem automaticamente, tá? Como eu comentei já anteriormente, todos vocês estão com esse preenchimento prévio ativado, ok? Alguns autores preferem ignorar e continuar, ou seja, seguindo pelo método tradicional de submissão, o que tudo bem, mas aqueles que quiserem fazer já com a extração, eles conseguem fazer usando essa extração automática. Então, aqui, ou seja, aqui tem mais detalhes, né? Essa integração, essa melhoria que garante que mais instituições envolvidas por meio do preenchimento prévio de submissão sejam automaticamente associadas ao seu ID do Ring Gold, economizando o tempo gasto pelo autor no processo de submissão. Essa ferramenta, ela é uma ferramenta essa de preenchimento prévio que vai sendo aprimorada com o tempo. Então, quanto mais usa-se essa ferramenta, melhor os algoritmos vão sendo configurados e aprimorados, e aí a precisão cada vez mais aumenta. Tá? A quarta grande alteração, e esta é a última desse release, é que existe na detecção de atividades incomuns, que é aquele recurso que identifica atividades incomuns do sistema, existe uma coisa chamada clean slate, que é como se fosse um começo zerado, né? Uma coisa, um início zerado, que é possível ativar esse clean slate para aqueles periódicos que têm muitos relatórios de atividade em comum paradas ou pendentes e que o periódico não vai um por um e limpa esses relatórios. Então, existe esse clean slate que pode ser ativado. Contudo, isso exige uma configuração, não é automático, não é assim, vocês conseguem fazer por conta própria, nem mesmo nós conseguimos aqui do Cielo. E o que esse release está falando, o que essa modificação está falando aqui, é que agora tornou-se mais fácil solicitar essa limpeza, tá? desses relatórios aí que foram acumulando-se ao longo do tempo. Não está claro para mim se tem um custo, e eu diria que sim, tá? Eu diria que tem um custo, eu diria que está mais curto, ó, eles falam em redução do tempo de espera para essa ativação, né, desse clean slate. Eles falam aqui que o detector de atividades incomuns pode ser configurado para que, a qualquer momento, apareçam alertas em sequência ou com uma clean slate, onde nenhum alerta de manuscritos processados anteriormente aparece nas sequências de alerta. A tradução aqui talvez não seja das melhores, mas ele está querendo dizer que é possível configurar essa limpeza, esse marco zero, digamos assim. Muitos clientes preferem essa abordagem de limpeza aqui de marco zero, que antes exigia a assistência de nossas equipes de desenvolvimento. Com este conjunto de ferramentas atualizado para a equipe do Scholar One, os editores podem esperar uma redução no tempo de espera, né, para ativação desse recurso.
E aí eles dão aqui detalhes para vocês quiserem saber mais como obter isso. Eu diria que quem tem interesse até pode entrar em contato com a gente pode se informar mais. Mas possivelmente vai existir um custo para fazer isso, tá? E a gente não tem essa informação de quanto isso vai custar e também nem questão de tempo, mas ao que tudo indica, vai ser um tempo mais curto do que era anteriormente. Para ser sincero, eu nem sabia que isso era uma possibilidade. Eu descobri isso agora com esse release ao fazer essa revisão. Bom, no mais, eu diria para vocês que verifiquem a relação de atividade em comum que vocês têm. Eu venho dizendo isso há muito tempo já. Esses relatórios ficam aqui no final. Muitos periódicos estão com um número altíssimo aqui de artigos com médio ou alto risco. Procurem, no tempo hábil, fazer a liberação, a limpeza desses relatórios. Não precisa ser tudo de uma vez, pode ser 5 por dia, 2 por dia, até que isso se limpe. E é sempre bom também revisar os níveis os critérios a sensibilidade desse detector de atividade em comum, ok? Que é possível de fazer também. Bom, finalizando aqui, você vê que foi muito curto, a gente já está no final praticamente. Tem algumas correções de defeitos e otimizações de funcionalidade menores, mas que eles colocaram aqui. Quer dizer, isso aqui tudo pode ser que vocês não tenham se deparado ou não saibam, não tenham vivenciado ou experienciado, mas eu acho importante comentar. Então, dentre essas pequenas correções, eles listaram aqui o aprimoramento do lembrete do autor, quer dizer que os lembretes de autor não eram reprogramados quando a data de vencimento da revisão era estendida. E se houvesse alterações em dias concedidos à decisão nesse período. Ou seja, existia um bug aqui de quando alterava o prazo da revisão ou de decisão, tal, isso não necessariamente refletia nos lembretes do autor, dava algum problema ali, um bug, não era enviado o lembrete, ou era enviado fora do prazo, e aparentemente isso vai ser corrigido, né, neste release. O próximo está falando aqui de verificação ortográfica do navegador, que corrige um problema em que o verificador ortográfico nativo do navegador não funcionava nas janelas de criação em meio HTML. Percebam que e-mail HTML é algo que vocês ainda não estão utilizando, é algo que a gente não conseguiu ainda a liberação do Scholar One, eles estão trabalhando nisso, a gente não tem um prazo para oferecer para vocês, isso está pendente com eles, por uma questão tecnológica que está um pouco além do que a gente consegue fazer por enquanto para vocês. Mas perceba que isso é um problema relacionado ao HTML dos e-mails que não se aplica a vocês por enquanto, mas que foi corrigido. Esse aqui, alterar o tipo de manuscrito, diz que foi resolvido um problema em que os autores não podiam submeter o manuscrito se tivessem carregado os arquivos e depois mudado o tipo de manuscrito sem a etapa do upload do arquivo. Percebam que são questões muito específicas que aconteciam com casos muito específicos que talvez para vocês não tenha nenhum sentido ou vocês não se identifiquem porque não ocorreu com vocês, mas que foi corrigido aqui. Transferência direta é um problema específico de quem utiliza periódicos que fazem transferência de manuscritos entre si. A gente só tem 2 periódicos que fazem isso, então eu não vou me atentar muito a isso, mas foi corrigido um problema aqui com transferência, que estava relacionado com nome, sobrenome, endereço de e-mail. O próximo, submissão de e-form, também, e-form é um formulário eletrônico que coleta a assinatura eletrônica dos autores. Isso é um recurso também extra, tem um custo para ser ativado, para ser usado.
nenhum periódico Cielo utiliza esse e-form, então eu não vou me atentar a isso, mas foi corrigido um problema com isso. Próximo aqui, tags de e-mail HTML. Foi resolvido um problema em que a tag quebrada em um e-mail fazia com que os restantes das tags não fossem renderizadas. Novamente, isso tem a ver com e-mail em HTML, que vocês ainda não estão utilizando, tá? Convite iCall, que é aquele iCal, né, calendário. Foi corrigido um problema em que os arquivos de convite iCal processavam URLs de periódicos com um caractere adicional, esse 0D. Não sei se vocês viveram isso ou tiveram esse problema. Não sei quantos de vocês estão usando o iCal, mas caso vocês tenham identificado esse problema, isso foi corrigido. Marcar para mesclar. Foi resolvido um problema de exibição em que o marcar para mesclar não era exibido em outros idiomas além do inglês. Então, não sei, pessoal que usa aí interface em português e espanhol, talvez tenha passado por esse problema ao tentar mesclar usuários. Isso foi corrigido. Coautor prévio. Corrigido um problema de exibição em que um administrador que adicionasse um coautor para um remetente, ou seja, para um autor submissor via proxy, usando aquela ferramenta de coautor prévio que lista as coautorias prévias dos autores, que foi lançada há pouco tempo, esse admin, né, apareceria na sua lista de coautor, ou na verdade o coautor apareceria na lista do admin, enfim, uma questão aí de um problema com essa função de listar coautores prévios que estava sendo impactado pelo uso do proxy, que não deveria, né? O proxy deveria ser uma ação que não interferisse nessa questão do coautor prévio. Aqui tem uma questão de criação de site, que não diz respeito muito a vocês, é uma coisa muito técnica, que eu acho que tem mais a ver com quem cria sites, né? O pessoal do ScholarOne, ou tem muitos publishers que criam um site por conta própria também, tem essa permissão. Não acho que tenha a ver com vocês. Data de vencimento do rascunho, resolvido um problema intermitente, em que a data de vencimento do rascunho estava mudando para coincidir com a data de extensão fornecida aos revisores. Então, perceba que isso é bem específico também. Caso vocês tenham se deparado com isso, foi corrigido. Detector de atividades incomuns é o último dos pequenos bugs corrigidos. Resolvido um problema de esboços de manuscrito, ou seja, rascunhos, né? Em que a ferramenta de atividade inusual, incomum, né? Informava erroneamente autores adicionados pela equipe do periódico e os autores a seguir foram adicionados pela equipe do periódico, não pelo solicitante. Enfim, esses últimos aqui são super específicos que talvez vocês não tenham se deparado, que seria bom, mas é bom também a gente deixar isso listado, esses pequenos bugs que foram corrigidos. Bom, era isso, vejam que é muito curto mesmo, são 4 grandes melhorias e uma listinha de melhorias menores, sendo que muitas delas não se aplicam a vocês. Então, eu vou partir direto para as questões que acho que vocês enviaram. A Carolina tem anotado aqui. Bom, primeiro aqui sobre atualizações da ferramenta beta de preenchimento prévio. Rubens, da Ocean and Coastal Research, pergunta, na verdade, essa funcionalidade do PDF é ótima, porque nos permite utilizar LaTeX. Perfeito. Eu não tinha enfim, pensado nisso. E exatamente, às vezes uma coisa que pode parecer que não tem utilidade, para alguns periódicos pode ter. Então, se mais pessoas se identificam com isso, entre em contato com a gente configura, tá? Só lembrando que, obviamente, vai ser necessário enviar o arquivo em LaTeX, né? Mesmo assim,
porque é um arquivo aberto, né? E-mails HTML, Vinícius, da Revista Latino-Americana de Enfermagem. Qual é a limitação tecnológica limitada ao e-mail HTML? Olha, eu não tenho todos os detalhes. Eu sei que a gente já solicitou, eles disseram que isso está sendo implantado por fases e demorou muito para implantarem os periódicos piloto. Tiveram problemas, tiveram que corrigir esses problemas e agora eles estão vendo como aplicar para todo mundo, né? Inclusive Cielo. Não tenho detalhes específicos de qual é a limitação. O que eu quis dizer é no sentido de não está parado conosco, está parado com o Scholar One, eles sabem que a gente está querendo e eles estão trabalhando para fazer isso, mas não nos deram nenhum prazo. Atividade em comum, Rafaela, da Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária. O que é o manuscrito com atividade em comum? Bom, esse recurso precisa estar ativado no seu periódico, eu imagino que ele esteja, porque a gente configurou para todos, mas pode ser que, eventualmente, o seu periódico tenha desativado esse recurso, mas ele identifica atividades suspeitas ou indícios de ações que podem configurar alguma atividade, uma conduta, por exemplo, da parte dos autores ou dos pareceristas, né? O que são essas atividades? Avaliação muito rápida, quando autor e parecerista têm o mesmo IP, endereço de IP do computador, quando autor e parecerista são da mesma instituição e também compartilharam a mesma máquina, então, ou a mesma rede, o tempo, né, como eu já comentei, o tempo de um parecer ser extremamente rápido. Então, é uma série de ações e fatores que, combinados, resultam em um nível médio ou alto de suspeito, assim, de atividade suspeita. Isso é totalmente baseado em algoritmos, né? Uma análise feita por um computador, por uma máquina que verifica essas questões. E aí, muitos de vocês já deram algum retorno dizendo que algumas configurações são sensíveis demais e que precisam ser ajustadas. O próprio Scholar One vem ajustando e afinando essa sensibilidade para, enfim, tornar um pouco mais, cada vez mais prático e realista para vocês, para que quando um artigo apareça com um alto nível de atividade em comum, que realmente aquilo signifique um alto nível e não uma interpretação exagerada ou, enfim, de uma máquina, né, de um programa. Então é isso. O que define, na verdade, é muito do periódico. A máquina só vai trazer para você o que ela detectou como suspeito. Cabe ao periódico, no fim do dia, avaliar aquilo que a máquina está trazendo como atividade suspeita e tomar uma decisão. Ou seja, isso aqui é realmente suspeito, ou seja, ou o autor, no caso, o autor, o parecerista, não cometeram nenhum ato de má conduta, foi a máquina que está exagerando. Isso realmente é com o uso que vocês vão chegando a essa conclusão. Mas eu acho importante darem uma olhada nisso, porque pode acontecer de vir alguma coisa. A gente, enfim, hoje em dia é muito fácil você falsificar a identidade na internet, criar perfis falsos e, enfim, manipular avaliações, pareceres ao seu favor. Então, ter esse cuidado, os periódicos, e essa ferramenta é uma ferramenta de apoio, tá? Que serve para apoiar o periódico. Não precisa ser levada tão a ferro e fogo assim, e é sempre bom a gente calibrar ela para deixar conforme a gente acredita que é útil para a gente. Temos mais perguntas? Eu estou vendo no chat aparecendo algumas coisas, mas pelo visto são só essas três mesmo.
Por nada, Rafaela. Bom, eu acho que é isso, né, pelo visto. O que já era previsto, assim, eu já imaginava que seria um encontro mais curto, porque o conteúdo foi bem pequeno desse release agora. Ele é um release intermediário, né, como eu comentei. Lembrem-se que então vai ser atualizado hoje à noite, amanhã já deve estar disponível essas questões. No mais, a gente está disponível por e-mail, caso vocês queiram conversar sobre algum ponto que foi discutido aqui hoje, entre em contato conosco e a gente providencia alteração, esclarece a dúvida, ok? Quero agradecer então a participação de todos, a gente teve 64 pessoas, que é um número bom, e informar que todas as vezes a gente vai fazer isso, né? Ou seja, fazer esses webinários quando sair uma nova versão do sistema, ok? Tenha um bom dia, então. Obrigado pela participação e até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.